Oitavo ano, tudo bem? Vamos lá, gente. Nós vamos hoje relembrar um pouquinho sobre a estrutura da dissertação, baseado lá naquele texto que vocês leram na página 4, a gente já realizou a atividade, porém eu trago só a introdução para a gente estar analisando, percebendo quais são os elementos importantes que eu devo contemplar na minha introdução, tá certo? Então a gente vai dessa forma lenta, para que eu consiga perceber que vocês estão aprendendo, porém eu preciso que vocês mandem esse material para mim, para eu estar vendo. Então quem está mandando, eu estou corrigindo e mandando essa devolutiva aí no privado, tá bom? Para que as retificações sejam feitas, mas para isso é importante que vocês façam, que vocês demonstrem aí se estão aprendendo ou não, beleza? Vamos lá. Então as páginas 4 e 5 é o textozinho uniforme escolar. Porém, antes a gente vai dar uma relembrada. Como funciona a dissertação, né? Quais são as partes que compõem essa dissertação? A gente tem 3 partes importantes, que é a introdução, esse meu primeiro momento, esse meu primeiro contato, quando eu apresento aí o assunto, o que eu penso, meu posicionamento, possíveis argumentos, né? O desenvolvimento é como aquilo que eu apresentei na introdução eu vou desenvolver, eu vou trazer especialistas, eu vou ver que tipo de argumento eu vou colocar para sustentar a minha ideia. E no final eu vou fazer essa conclusão, vou estar fechando aí, baseado naquilo que eu penso e naquilo que eu acredito que seja a solução para esse problema, ok? Vocês viram porque vocês já fizeram esse texto. Então eu tenho na introdução a palavra-chave, apresentar fatos que comprovam minha tese. A tese é justamente isso, não é só o assunto, é o assunto e o meu posicionamento, né? Como eu vejo aquilo, como eu vou me posicionar no meu texto diante disso. O desenvolvimento é o que eu vou trazer para justificar, para comprovar, né, para ratificar aquilo que eu coloquei lá na introdução. Então, quais são os tipos de argumentos que eu vou estar contemplando nesse momento? E a conclusão, como eu falei anteriormente, é como eu vou fechar, como eu vou tentar solucionar aquele problema. Aí a gente tem esse primeiro fragmentozinho aí, que é a introdução. Eu grifei para que a gente possa analisar parte por parte, para vocês compreenderem quais foram os elementos, né, que a autora desse texto colocou nessa introdução. O uniforme escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Eu já tenho de fato aí a minha tese. Eu tenho um assunto, que é o uniforme escolar, e eu tenho como o autor ele pensou nessa problemática. Ele diz que ele deixa claro aí que o uniforme escolar é importante porque proporciona praticidade para os alunos e economia para os pais. É isso? Então vamos ver como ele coloca posteriormente essa ideia que ele coloca nesse primeiro momento. Com certeza, usar diferentes roupas a cada dia de aula é no mínimo caro, devido ao desgaste. Fora isso, crianças e adolescentes numa certa idade sempre querem chamar a atenção dos colegas usando roupas diferentes e mais caras, desencadeando assim o consumismo. Então a gente tem quais são os 2 argumentos que vão ser desenvolvidos posteriormente para comprovar a tese de que o uniforme escolar é prático e econômico para os pais. Quando ele diz que a cada dia usar uma roupa fica caro, e isso vai gerar o consumismo, né, que é uma prática nociva que a gente precisa estar refletindo sobre. Então ele traz o posicionamento dele, mostrando sobre a importância do uniforme escolar e trazendo esses argumentos sendo desenvolvidos posteriormente lá no desenvolvimento, ok? Então a introdução muito bem feita no sentido de mostrar o assunto, a opinião, quais são os argumentos que serão colocados posteriormente. Então, quais são os tipos de argumento que eu vou estar utilizando? A gente vai ver os tipos de argumento lá na proposta 2, na página 10, que ele mostra para a gente, o módulo traz para a gente 3 tipos de argumentos que a gente pode estar utilizando para credibilizar o nosso texto. O argumento por raciocínio lógico, que é quando a gente trabalha com a causa e consequência, eu vou estar mostrando no meu desenvolvimento o que causa e quais são as consequências de algo. O argumento de autoridade, que é quando eu trago uma citação, né, de um especialista na área que vai credibilizar o que eu penso, né, o que está colocado lá na introdução. E o argumento baseado em provas concretas, são aquelas que eu posso trazer exemplos do cotidiano, fatos históricos, dados estatísticos, né, que são coisas incontestáveis, que de fato eu posso colocar no meu texto para deixá-lo bem mais verídico, com a sensação de texto muito bem feito. Tá lá na página 10 isso, tá bom? Juntamente com essa explicaçãozinha dos tipos de argumento, a gente vai ter a atividade.
na qual vocês vão identificar quais são os tipos de argumento em cada momento aí desses textozinhos, certo? A, B, C, D e E. Vocês vão pausar um pouquinho o vídeo, vocês vão responder e a gente retorna para corrigir, para esse vídeo não ficar tão grande, tá certo? Vamos lá. Letra A. Então, espero que vocês tenham lido esse fragmentozinho retirado lá do texto que vocês leram, né, nas páginas anteriores. E a gente vai ver qual foi o tipo de argumento utilizado no fragmento A, quando o autor traz aí, ó, a citação de um pediatra, Lauro Monteiro. Então, argumento de autoridade, alguém especialista no assunto, veio para credibilizar aquilo que eu penso, para reafirmar, para trazer aí conhecimentos da área, conhecimentos verdadeiros. B, que vocês colocaram. Então, B, a gente vai ter o argumento por raciocínio lógico. Por que por raciocínio lógico? Porque ele traz aí o comportamento das vítimas, né? O comportamento de como essa atitude passiva desse terceiro, essa terceira personagem que presencia essa agressão, o que é que isso vai desencadear, tá bom? Por isso que é argumento de raciocínio lógico. E aí vocês podem ler no grifando, que é uma parte também interessante para vocês perceberem o que é que está sendo utilizado naquele momento. C. As ações dos meninos são mais expansivas e agressivas, portanto, mais fácil de identificar. Eles chutam, gritam, empurram, batem. Então, quando ele traz aí esse comportamento dos meninos, fica deixar claro aí que é algo que a gente tem exemplo no cotidiano. Se é um exemplo do cotidiano, eu tenho um argumento baseado em provas concretas, né? A gente presencia isso, o comportamento dos meninos, quando eles são bem mais agressivos que as meninas, segundo os dados. D, também baseado em provas concretas, porque a gente tem dados estatísticos. Aí, ó, revela 41,6% das vítimas nunca procuraram ajuda ou falaram sobre o problema. Então, eu trago números aí, pesquisas, que credibilizam isso, né? Que reafirmam isso. E por último, a gente vai ter o quê? Também um argumento baseado em provas concretas, porque a gente entende, né, que a escola por si só ela não consegue resolver esse problema. Então é um problema que precisa ter outras participações, outras ajudas para que esse problema seja solucionado, ok? Gente, baseado no que a gente viu, que tem no módulo de vocês, vocês vão tentar construir a proposta de número 2, baseado lá no que a questão 8 diz, um texto dissertativo sobre o bullying. Preste atenção nas alternativas A, B e C, quando elas falam o que é que deve ter no primeiro parágrafo, o que deve ter no segundo, no terceiro, tudo certinho para que vocês consigam desenvolver e fazer as produções de vocês. Mandem para mim, para que eu possa estar fazendo as possíveis correções, os reajustes e tá ajudando vocês a construírem, tá bom? Então espero a participação de todos. Estamos aqui, lá no grupo a gente se vê e vamos torcer para que em breve estejamos juntos para a gente estar cada vez mais melhorando o nosso conhecimento, tá bom? Até mais!